No mês da campanha Fevereiro Roxo, a Sociedade Paulista de Reumatologia alerta para duas doenças bastante comuns na população: a fibromialgia e o lúpus. Com o diagnóstico precoce e o tratamento adequado, é possível ter uma boa qualidade de vida. Bom, e para entender um pouco mais sobre essas doenças, eu recebo hoje o Dr. Rubens Bonfiglioli, que é presidente da Sociedade Paulista de Reumatologia. Tudo bem, doutor? Obrigado pela presença. Tudo bem, eu que agradeço a chance, a oportunidade de falar sobre esse assunto. Então, vamos tentar entender um pouquinho o que são essas duas doenças, doutor? Vamos começar então pela fibromialgia. A fibromialgia é uma condição clínica que nós definimos como uma síndrome dolorosa. Ou seja, o paciente que sofre dessa condição apresenta dor generalizada pelo corpo, uma dor intensa, contínua, persistente, que para se chegar a esse diagnóstico, às vezes passa por muitas avaliações, muitos exames, e não há um exame específico que defina essa doença, e ela é feita através de um diagnóstico clínico, um diagnóstico feito frequentemente pelo reumatologista. E são dores que podem acontecer em qualquer parte do corpo? Tem alguma parte que é mais específica? Acontecem com mais... Isso. Existem alguns frequência? Pontos de maior intensidade, Sim. Região dorsal, pescoço, lombar, ombros, quadril, mas é uma condição crônica. O paciente portador disso tem uma sensibilidade maior à dor, né? É um distúrbio que acontece no organismo dele, geralmente geneticamente determinado, onde ele tem uma sensibilidade amplificada. Então ele sofre mais, qualquer estímulo é muito mais sensível para ele do que outras pessoas que não padecem desse mal. E o lúpus, doutor? O que é o lúpus? O lúpus já é uma situação diferente, é uma condição mais sistêmica, com risco de acometimento de órgãos e vísceras. É uma doença autoimune. Nós definimos uma doença autoimune como aquela onde o indivíduo produz anticorpos contra o seu próprio organismo. É um defeito grave, um defeito imunológico muito grave. Se manifesta geralmente numa faixa etária jovem. Geralmente acomete mais mulheres também. Essa produção de anticorpos acaba produzindo muitas inflamações pelo corpo, inflamações de tecidos, pele, articulações, coração, rim, pulmão e vasos, principalmente vasos. É uma condição que deve ser diagnosticada muito precocemente porque leva a um risco até de vida do paciente, se não fosse demorar demais. E nesse caso do lúpus, como que é feito esse diagnóstico? Esse diagnóstico, para um reumatologista, ele não é tão difícil, porque ele já tem mais ou menos na cabeça a ideia de como é que isso se comporta. O difícil, muitas vezes, é o paciente chegar ao reumatologista. Esse talvez seja a grande bandeira que a Sociedade Paulista e a brasileira também de reumatologia tenta implementar, porque esse paciente precisa chegar logo. Então, são dores articulares intensas, emagrecimento, febre, alterações da pele, queda de cabelo. Então, vários sintomas em conjunto acabam direcionando para esse diagnóstico. E por que normalmente o paciente demora para chegar num especialista? Então, esse é o problema maior, né? Tem várias causas. A primeira, eu acredito que seja não ter o conhecimento de que o reumatologista pode ser o médico de escolha. Adequado. Às vezes vai para um clínico ou para uma outra especialidade, isso não está muito claro para o especialista, demora um pouco mais. A dificuldade do próprio sistema de saúde, às vezes, de se conseguir uma consulta com o reumatologista, isso é uma especialidade recente no Brasil, não tem tantos reumatologistas, infelizmente, e isso acaba gerando uma dificuldade do acesso, né? Basicamente são essas duas condições que atrasam mais o diagnóstico do paciente. No caso da fibromialgia, doutor, também acomete mais mulheres e jovens? Geralmente mulheres, aí já um pouquinho mais a faixa etária entre 30 e 50 anos. Pesquisas demonstram que a mulher apresenta uma sensibilidade um pouquinho mais exagerada em relação ao sistema muscular, né, do que os homens, mas o homem também pode ser acometido, a frequência é um pouco menor. Agora, como definir essa questão que parece aí, crucial de quando procurar, né, um reumatologista? Então, nas duas condições, basicamente o sintoma é dor. Né? Dor articular é uma coisa, ou dor muscular, dor generalizada, são sintomas principais. Se houver condição já nessa hora, e se principalmente existirem na família da pessoa casos semelhantes,
o reumatologista tem que ser consultado mais rapidamente. Mesmo que não for essa condição, o reumatologista tem condição de descartar e encaminhar para a especialidade competente. Agora, quais que são as causas, doutor, dessas doenças? Bom, separadamente, a fibromialgia, a causa aparentemente, pelo que a gente consegue ver nas pesquisas, é alguma deficiência de neurohormônios. São substâncias produzidas pelo sistema nervoso central que nos comandam essa redução da sensibilidade. As pessoas que têm fibromialgia têm algumas alterações desses neurohormônios que lhe dá mais condição de ter uma hipersensibilidade, né? Isso é uma condição geneticamente determinada. Sim. No lúpus são defeitos genéticos onde a resposta imunológica, as defesas do organismo estão defeituosas. E aí a defesa do organismo acaba reconhecendo o próprio organismo como estranho, uma coisa meio doida, mas essa é a realidade do que a gente chama de doença autoimune. O indivíduo produz anticorpos que agridem a própria pessoa. E isso acaba gerando lesões muitas vezes irreversíveis, graves e irreversíveis. E aí, doutor, falando aí separadamente também, qual que é o tratamento principal para essas doenças? Bom, existe o tratamento medicamentoso e o tratamento geral, né? Na fibromialgia, melhorar a produção desses neurohormônios através de medicamentos, hoje existe uma gama grande deles, antidepressivos ou drogas controladoras da dor, são importantes. Mas não é só isso não. Na fibromialgia, a atividade física é fundamental. A gente sabe que a atividade física faz com que haja produção desses neurohormônios, dessas substâncias do sistema nervoso que ajudam ao relaxamento, melhora a qualidade do sono, que é muito prejudicada nesse paciente, e a condição de dor acaba reduzindo ou minimizando a uma condição bem controlável de qualidade de vida excelente. Já no lúpus, às vezes o médico precisa ser mais agressivo, com tratamentos que bloqueiem essa resposta imunológica exagerada. Uso de corticoides em doses altas, quimioterapia, depende da fase, depende do órgão afetado, a abordagem é mais ou menos agressiva. Bom, fazendo aí esse diagnóstico precoce, o tratamento adequado, é possível então ter uma qualidade de vida considerável nos dois casos. A abordagem geral em cima, por exemplo, na fibromialgia, muitas condições psicossomáticas estão associadas, depressão, ansiedade, isso deve ser abordado por outros especialistas, melhorar a atividade física, insistir na atividade física. No lúpus, uma dieta adequada, evitar determinadas situações agravantes, como por exemplo o raio ultravioleta, a luz solar aumenta mais ainda a condição da doença, então isso deve ser orientado também. Tá certo, queria agradecer a participação do Dr. Rubens Bonfiglioli, que é presidente da Sociedade Paulista de Reumatologia. Obrigado, doutor. Eu que agradeço.